Algumas coisas, né, que são características da sociedade brasileira, né? Igual, por exemplo, isso eu ouvi também de um morador: bandido é que assalta no sinal, esse é bandido, tá? O cara que desvia merenda escolar, esse não, remédio, esse aí é Vossa Excelência, né? E é verdade, não é? Não, esse é um sujeito diferenciado, ele não pode ser... E aí, se a gente transporta isso para a produção da cidade, né? Quem invade um terreno vazio, aí é um invasor, é um oportunista, está querendo se dar bem. Ah lá, já está fazendo o segundo pavimento, tá vendo? Invadiu para vender. Agora, né, às vezes bairros inteiros, né, as coisas, a casa do avô de vocês, que ele foi construindo, e o coeficiente de aproveitamento dele, a taxa de ocupação dele é 100%, né? Quantas casas convencionais que a gente tem em bairros aqui que são absolutamente irregulares, né? Que não tem área permeável. Quem tirou uma área permeável aí para fazer uma garagem? Aí isso não é crime, né? Isso não é ilegalidade. Agora, invadir um terreno precisando morar, aí isso é crime, quebra a ordem. E ali, por exemplo, aí você começa, dentro dessa ideia de criminalizar a desigualdade, né? O cara, ele é pobre porque ele é culpado disso. Isso é a lógica liberal, né? E tal. Por que ele é pobre? Porque ele não trabalha, porque ele não consegue controlar o seu dinheiro. Eu queria perguntar se alguém aqui não está devendo. Tá? Eu, por exemplo, estou devendo as cuecas, assim, constantemente. Aliás, eu estou aprendendo que a dívida é a maneira como eu vivo. Tá? Eu vivo em dívida, eu não sei o que é dinheiro, eu sei o que é uma grande dívida, o tempo todo. Essas pessoas também vivem isso, só que eu consigo aumentar meu crédito, a faixa de crédito lá no cartão de crédito, e vou levando minha dívida para frente. Esse sujeito não tem endereço para poder acessar esse tipo de situação, e aí ele é culpado de estar nessa situação, porque ele não trabalha direito e por aí vai. E aí, por exemplo, a ocupação, ela é vista como um lugar que cria bandidos, tá? Aí você vai pegar isso aqui está num portal do jornal Estado de Minas, um cara chegou e escreveu isso. E a insegurança, então? Roubos, assaltos, invasões à residência. Minha casa foi roubada 3 vezes após a invasão. Antes era uma pá só. Isso é lá no Dandara. Tá? Ele está falando do Dandara. E os direitos humanos, essa coisa dos direitos humanos, né? Tem de atentar para isso e não defender bandidos que roubam terras e tudo mais. Porque antes do Dandara, o céu azul era um paraíso. Não é? O céu azul, que é o bairro, era um paraíso, não ocorria assalto, era um lugar maravilhoso, era o paraíso na terra. Eu acho que foi de lá. Foi lá que Adão comeu a maçã, entendeu? Foi expulso, porque é um lugar maravilhoso. E aí também existe uma questão dos próprios, algumas instituições estão mais próximas das camadas populares, e muitas vezes afastadas de nós, como por exemplo as igrejas evangélicas, que elas criminalizam o processo da ocupação. Então, por exemplo, olha essa fala de um morador da Emanuel Guarani Cariová, que é um pastor. Tá? Ele virou e falou: eles são contra porque, na visão deles, não é ocupação, é uma invasão. Nós estamos roubando a terra do outro. A gente está pecando. O povo ali está em pecado. E se o povo está em pecado, o pastor que está apoiando, no caso ele, que está ajudando, está excomungado na linguagem deles. A outra questão de ocupar o espaço ambiental. Esse aqui é ótimo, por exemplo. Isso aí vocês vão ouvir, ó. Por exemplo, a ocupação do Isidoro, ocupações da Isidora, elas estão cometendo um crime ambiental. O maior crime ambiental que esse pessoal cometeu é ser pobre, porque isso é um crime. Isso é um crime ser pobre. E é um crime ambiental. É um crime ambiental. Então, vamos supor, o cara que fez o relatório de impacto ambiental, ele faz comentários todos os dias na CBN, tá? Ele que fez o RIMA lá da operação urbana, do empreendimento da Granja Werneck lá na Isidoro. E ele já colocou isso em algumas vezes, que ali está ocorrendo um crime ambiental. É melhor que a ocupação seja feita segundo o planejamento, projeto de urbanismo e de arquitetura. Como se
a qualidade ambiental da nossa cidade formal fosse 100%. Ontem à noite teve uma reportagem. Não temos problemas ambientais, não temos área de inundação, não temos ausência de cobertura vegetal. Como se isso não ocorresse na cidade formal, né? Só corre lá. O problema é sempre lá dentro. Ontem mesmo teve uma reportagem se não me engano, na TV Record à noite, que reforçou essas coisas todas, tá? Aquele pessoal está cometendo um crime ambiental. É a última grande área verde da cidade que está sendo completamente degradado por esse grupo de pobres que sempre faz isso, tá? Ocupou beira de córrego, ocupou encosta. Não pode morar numa encosta com a declividade maior de 45,7% de inclinação nessa cidade. E esse filho da puta foi para lá por quê? Como que pode? Entendeu? Isso é um desrespeito a uma lógica ambiental. Então eles são sujeitos. Você só pode morar numa encosta de alta declividade de Belo Horizonte se você construir um edifício com mais de 20 andares. É isso que a paisagem, que a cidade me diz. Se eu olhar para lá, para a nossa visão do sul, ali pode, né? Agora ocupar com um barraquinho não pode, tá? E uma outra forma de você ficar neutralizando a desigualdade é fazendo coisas que eu já citei, né, como a mesa de negociação, isso do governo do estado de Minas Gerais, na atual gestão do Fernando Pimentel, com esses movimentos que promovem essas ocupações dentro da cidade de Belo Horizonte e outras ocupações no estado. Isso aqui está na página do partido político. Tá lá, você tem lá a notícia falando da negociação, o governo abre esse diálogo e participação, só que é um diálogo ótimo, assim, você chega lá, quem está constantemente participando disso, você chega assim, eu tenho aqui a solução para vocês. Ah, tá, mas não gostei não, mas quem te falou que você não pode gostar? Você tem direito a pensar, eu gostei ou não gostei, você tem que aceitar. Tá? Eu tô te ouvindo. Como é que é mesmo? Escutar para despejar. Escutar para despejar, mas tinha uma frasezinha, ouvir para governar, né? E aí agora é ouvir. É aquele diálogo de surdo, né? Você chega lá, cada um fala de um jeito e ninguém de fato estabelece um diálogo, porque não existe nenhuma intenção em dialogar e simplesmente ficar neutralizando os processos que estão ali ocorrendo. Outra maneira é isso, né? Aqui, por exemplo, é chegar aquilo que eu citei, a ocupação urbana se dá pelo viés cultural, esvaziando todo o conflito político. Quando foi a indicação da Emanuel Guarani Caiová para a Bienal, e aí teve lá uma nota, uma coluna de uma dessas mulheres que escrevendo coluna social em Belo Horizonte, quem que usou a gravata tal, o cinto combinando com o brinco, aquelas coisas que ficam acontecendo no jornal, ele escreveu isso aqui, o destaque nacional, e é também uma maneira de neutralizar essas coisas. Ou então ficar minimizando o conflito, né? Como o prefeito aqui, o Márcio Lacerda, na ocasião da reintegração de posse da Eliana Silva I, ele teve, durante o debate, quando ele estava disputando a prefeitura, isso foi perguntado por uma das candidatas sobre essa reintegração de posse que tinha ocorrido no Barreira. Ele falou assim, a PM usou de toda delicadeza, não houve nenhuma espécie de violência, as pessoas saíram voluntariamente. Foi aquela foto que eu mostrei, né? Vocês viram que de forma, aquele cacetete, ele era... Celebração da comunhão do diálogo, né? Ou então ficar assim, aqui só tem oportunista, a venda de lote na ocupação, como se fosse... o meu pai, por exemplo, é um grande oportunista nessa cidade. Eu sou um oportunista, que eu compro e vendo lote, né? Então, isso essa pessoa não pode participar desse processo. Ela é uma oportunista. Ela é uma oportunista e isso o tempo todo é aventado. Você não coloca que essa pessoa não tem acesso a isso. Você só coloca que ela vai fazendo isso de forma... Ninguém vende lote dos outros na cidade formal, né? Não existe no Brasil, por exemplo, loteamento clandestino. Quem já passou por essa fase do curso da evolução da economia política da urbanização, né? O lote clandestino, que é aquele cara que foi lá, aquela terra deve ser da prefeitura, sei lá, você bota lá o arame farpado, sai, bota uma planta aqui, uma barraquinha, sai vendendo e depois você vai embora, né? E aí tem um problema, né? Que esse cara que mora na ocupação, ele não é igual a gente, tá?
que somos a classe média, tá? Que a gente paga segurança pública, todo mundo paga imposto, né? Mas eu também pago a segurança privada. Eu pago o SUS, mas eu pago um plano de saúde. Esse cara, ele para aqui, ele precisa da segurança pública. Então tem que funcionar. Então nenhum prefeito quer uma ocupação, nenhum prefeito quer essa população dentro do seu território, porque ele vai ser obrigado a prestar um serviço, e aquele Estado, naquela crise fiscal que foi criada lá nos anos 70, ele não consegue mais dar conta dessas coisas. Então esse cara, esse pobre, ele é um grande problema, ele tem que sair desse lugar. E aí, assim, para encerrar essa situação, a intolerância que está... por exemplo, ao contrário, que o prefeito, o governador está querendo desalojar as pessoas. Isso é tão cruel, né? Vai gerar um ônus político e tal, mas o governador, o prefeito, todos esses gestores públicos trabalham muito com essa ideia de uma tolerância que predomina na sociedade. Isso é importante ser destacado. Se a gente tivesse ganhado essa disputa política dentro da sociedade, a gente não estava sendo ameaçado. Nós somos ameaçados porque ainda ocorre isso, como isso, assim, eu garrei de ódio desse povo que fica em frente à prefeitura ou faz movimento para reivindicar moradia. Trabalhar que é bom, nada. Pô, é que só tem vagabundo, né? Para fazer filho e ficar colocando culpa nos governantes, nas políticas sociais, eles sabem. Se eu tivesse poder, acionaria o MP, é engraçado, né? Ele vai acionar o Ministério Público para poder fazer um negócio dele, para intervir nessa cachorrada. E o outro sugere, assim, de forma mais contundente, sugeriu que fizesse um ataque com gás venenoso. Não é terra que esse povo quer. O outro sugere que não é terra que o povo quer. Por que não cava um buraco e joga todo mundo lá dentro?